Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Rodrigues. Eu vim aqui para trazer para vocês algumas notícias do governo do Reino Unido, as medidas que eles adotaram para as pessoas, como eles estão incentivando as pessoas a ficarem em casa por conta da epidemia do coronavírus. Então é importante abordar. Esse documento compilado que eu fiz com todas as informações chaves vai ser disponibilizado no meu site, então vocês podem acessar na descrição do vídeo. Então fiquem à vontade. Utilizar em português e inglês, assim todo mundo pode ter acesso. O governo decidiu fechar os cafés, bares, restaurantes e também as escolas, os cinemas, teatros, academias, então por tempo indeterminado. Eles também disseram que vão revisar todo mês. Pode ser que abra, pode ser que não. Vai depender do bom senso das pessoas que ficam em casa e que fazem a parte delas também para poder baixar os casos por dia. O governo também citou que eles pagarão 80% do salário dos funcionários que não podem trabalhar por causa do coronavírus e até 2.500 libras por mês. Então, a pessoa que ganha até 2.500 libras por mês, né, eles pagarão 80% do salário. Só que o regime será aberto antes de final de abril, o Chancellor daqui falou, e os salários serão pagos atrasados até 1º de março. Né? Então vai ser retroativo. Já temos uma esperança que pelo menos o governo citou que vai pagar 80%. Porém, isso se aplica para pessoas que são empregadas, o que significa a pessoa que tem contrato com alguma empresa. Para as pessoas que são trabalhadores independentes, e então isso não se aplica, mas eu vou explicar mais para frente. Para os trabalhadores independentes, como isso vai funcionar. E normalmente, se todo mundo seguir o conselho do governo de permanecer dentro de casa, realmente as pessoas pegarem as ajudas e elas ficarem em casa e evitarem contato com as outras pessoas, aparentemente, não sabemos, mas eles disseram em 12 semanas o Reino Unido já vai estar sem o vírus, né? E nós poderemos voltar à vida normal. Então vamos esperar para ver, mas todo mundo também tem que fazer sua parte, obviamente. Os exames aqui também foram cancelados, tá? E cada escola vai entrar em contato com cada aluno e não tem estimativa de como eles vão fazer, quando isso vai acontecer. Mas as escolas devem entrar em contato com os pais e com cada aluno referente a isso. O governo também adotou uma medida de proteger os locatários e os proprietários afetados pelo coronavírus. Mas, porém, ao final deste período, esperam-se que os proprietários e os locatários, eles entrem em um acordo para que isso seja pago. Eu ouvi muitas pessoas citando o fato de o governo citou que eu não precisarei pagar o aluguel. Não, isso não foi citado. A única coisa que o governo citou é que se o dono da casa quiser congelar a hipoteca dele, ele tem essa possibilidade diretamente com o banco, o que significa que eu vou explicar mais pra frente como isso funciona na prática, né? E como isso será feito. Mas isso dá a possibilidade do proprietário negociar com o locatário o aluguel, mas isso vai depender de cada landlord, tá bem? Não tem uma lei em vigor dizendo que as pessoas não precisam pagar aluguel. Não, você pode pagar no período desses 3 meses, porém, você tem que ver a soma com o seu landlord, né? Landlord que se chama aqui, com o proprietário. Então, não é que as pessoas não têm que pagar aluguel mais. Ou vai acumular e você vai ter que pagar nesse período do final de 3 meses. Mas, mais uma vez, veja com o proprietário da sua casa e tente negociar se a situação ficar preocupante. Né? Mas eu também vou citar algumas ajudas aqui que também incluem ajudas para o aluguel, se você não é capaz de pagar, se você não tem como pagar. E o governo, ele estritamente está dando o conselho para as pessoas ficarem em casa e é por isso que o governo está tomando essas medidas para que as pessoas sejam pagas enquanto estejam em casa e que elas não criem dívidas e dívidas. Essas perguntas vêm do site do governo, né? Meu empregador quer que eu vá trabalhar. Como eu respondo se não tenho um certificado de doença, né? O certificado de doença é um atestado do médico de que você realmente está doente. Por lei, as pessoas elas não têm que dar nenhum tipo de certificado ao empregador. Após os 7 dias,
Se, mesmo nessa situação que está acontecendo aqui do Reino Unido, você precisar certificar o porquê de que você estava ficando em casa, o NHS daqui, que é o sistema de saúde, ele providenciou uma nota online que se chama, em português, vamos dizer, as notas de isolamento. Significa que mesmo se você está em casa, não tendo os sintomas do coronavírus, ainda assim, esta nota lá, quando você entra no site de saúde, você vai poder baixá-la, você vai poder tê-la para que você possa, assim, aplicar para os seus direitos, né? Pelos dias que você está doente, mesmo que você está seguindo o conselho do governo só de ficar em casa. Então, você não precisa ter os sintomas do coronavírus para que você possa pedir, se você tem contrato com uma empresa, por exemplo, para pedir que você seja pago os dias que você está em casa, como é considerado como doença, tá bem? Então, tenham isso em mente. É o auxílio doença, no caso. Também tem uma outra pergunta: meu empregador será obrigado a me pagar enquanto eu ficar em casa? O auxílio doença será pago a partir do primeiro dia, em vez do quarto, tá? Eu vou explicar melhor, porque aqui o auxílio doença, os primeiros 4 dias você não recebe, tá? Você só vai passar a receber depois de 4 dias, né? Mas com o coronavírus, agora, isso mudou. Você começa a receber desde o primeiro dia de que você está em casa por causa disso. Uma outra pergunta: e se eu tiver o contrato 0 horas? Porque aqui é muito comum na Inglaterra as pessoas terem contrato 0 horas. Você tem um contrato com a empresa, você não é trabalhador independente, você não é autônomo, você ainda, né, tem um contrato com a empresa, você, dependendo do contrato 0 horas, você ainda tem alguns benefícios de empregado, porém, a empresa não é obrigada a te dar trabalho. Então, o seu contrato é 0 horas. Se eles tiverem 0 horas para te oferecer por alguns dias, o contrato é baseado nisso. E que eles não são obrigados a te oferecer horas de trabalho fixas. Porém, é possível você pedir alguma ajuda? Sim. Se você não tiver o direito do auxílio doença, isso você tem que ver com a sua empresa. Cada empresa, ela dá o direito no contrato 0 horas, difere de empresa para empresa. Então, o auxílio doença, se ele não é aplicável, você pode aplicar para o Universal Credit, que é o crédito universal, vamos dizer, que é também um benefício, ou o subsídio de emprego e apoio, ESA, né? Em português é subsídio de emprego e apoio. Vocês podem achar na nota que eu tô falando pra vocês, que eu coloquei em inglês e português. Então tá tudo lá, pra vocês entenderem melhor. E aqui também uma outra pergunta: e se eu for autônomo? Sim, se você for autônomo, você pode solicitar o crédito universal, Universal Credit. O crédito universal, ele é baseado na renda, mas eu vou entrar mais em detalhe em como solicitar. Os job centers, eles vão entrar em contato com a pessoa, que é o centro de emprego, quando você aplica, né? Quando você faz uma aplicação para esse tipo de benefício, normalmente você tem que ir lá ver a pessoa e levar toda a documentação que eles pedem, mas eles vão entrar em contato. Agora, com a pandemia, né, com o coronavírus, a gente não sabe se eles vão estar recebendo todas as pessoas. É bom ligar para eles para saber como proceder. Para as pessoas que já têm benefício, eles estão cancelando, né? Porque às vezes para renovar o benefício, você precisa ir lá e ver alguém. Eles estão cancelando os appointments. Então, ligue. Mesmo que você fez a aplicação online, ligue para confirmar e veja se eles realmente estão atendendo na sua área. Até então, nas últimas notícias que eu coloquei aqui, eles estavam recebendo as pessoas, né? Mas pode ser que tenha mudado entre tempo, então, dependendo dos casos, eles não estão vendo todas as pessoas, então vale a pena ligar. O auxílio doença é R$ 94,25 por semana, tá? E ele é pago até 28 semanas, cerca de 6 meses. Então, o auxílio doença, tem em mente, R$ 94,25 por 28 semanas. Tá? Para ser elegível, você deve ser o funcionário da empresa e ganhar, em média, pelo menos de 118 libras por semana, tá bem? Então, se você ganha menos do que isso, ou você trabalha menos do que isso, você
não vai ser elegível. Você também pode se qualificar se você começou a trabalhar por apenas 8 semanas. Se você recebeu 8 semanas de salário, você ainda tá dentro, né? Você vai poder aplicar. Como você deve fazer? Você deve dizer ao seu empregador dentro de 7 dias se você está doente ou se você está ficando em casa por recomendação do governo. Você vai obtê-lo desde o primeiro dia, como eu citei. Então, mesmo que você não esteja doente, don't panic, né? Não entre em pânico. Você pode ficar, principalmente se você tiver uma pessoa de risco, que são pessoas grávidas, que são pessoas idosas, que são pessoas que têm problema de saúde e que estão dentro da lista de problemas, né? Que é problema cardiovascular, problema respiratório. Então, tudo isso é aconselhável você ficar em casa. E todo mundo, né, aconselhável ficar em casa se você puder. E se você puder também ter esses direitos e não ficar struggling, né? Não ficar cheio de dívidas depois. Se você tem o contrato 0 hora, você tem que verificar com o seu empregador. Você tem que verificar com a sua empresa se você tem direito, se está no seu contrato. Ele é pago da mesma maneira que o seu salário. Se o seu salário é pago por semana, o auxílio-doença ele vai ser pago por semana. Se é pago por mês, o auxílio-doença será pago por mês. Então, também depende do seu salário. Já vem descontado o imposto e o National Insurance Number. Os trabalhadores de agências, alguns têm direito, tá? Ao auxílio-doença. Também é bom checar com a agência que você trabalha. Mas, a princípio, o auxílio-doença, ele é aplicável quando você trabalha para agência. E caso você não seja eligível, né? O caso você não possa aplicar para auxílio-doença, você pode solicitar o crédito universal ou solicitar o subsídio de apoio, de emprego e apoio. Então, como eu disse, você tem que notificar o seu chefe com 7 dias. Ele que fará toda a aplicação para você receber. Então, você não faz nada. Você tem que notificar a empresa e a empresa que você trabalha que vai fazer a parte delas e notificar o órgão necessário para que você receba. Se você acha que tem direito ao auxílio-doença, mas seu empregador diz que não tem e recusa-se a pagá-lo, né? Se o empregador recusar a pagar e falar que você não tem direito, você pode entrar em contato com o HMRC. Eu deixei disponível nessa lista o número de contato. Tem 2 linhas para que você possa ligar. Tem a linha normal, a linha geral do HMRC, mas é aconselhável se a sua empresa, o seu empregador recusar de pagar, você ligue para a linha Equipe de Disputas de Pagamentos Estatutórios do HMRC. Tá logo aqui nesse documento que eu disponibilizei, então fiquem de olho e vejam aqui, vocês podem ligar para a linha e explicar a situação de vocês e eles vão dizer se vocês têm direito ou não e vão resolver a situação para vocês, tá? Então vamos passar ao outro benefício que se enquadra dentro dessa questão do coronavírus. Se você não tem direito ao auxílio estatutório, como eu disse, o Universal Credit é o que se aplica na maioria dos casos. Você pode solicitar o Credit Universal se você tiver com baixa renda ou desempregado. Então, se você tá baixa renda, desempregado, você pode solicitar. Se você tem mais de 18 anos, né, tem algumas exceções para pessoas que têm 16 e 17 anos, mas eu aconselho essas pessoas que já trabalham, que têm essa idade, a ligarem para a linha de telefone que tem aqui, geral, para poder estar se informando se aplica ou não, no caso dessa pessoa. E tem que ter menos de 65 anos. Se você tem um parceiro e você tem mais de 65 anos, essa pessoa tem que ter menos de 65 anos, porque vai contar o salário dos dois, tá? O Universal Credit, ele conta o salário do couple, ele conta o salário do casal. E você também tem que ter menos de 16 mil na poupança. Então, a pessoa que tem mais de 16 mil na poupança, ela não pode aplicar para esse tipo de benefício. Mesmo que a pessoa que você viva, o seu parceiro, ou o seu marido, mulher, não for aplicar para o Universal Credit e você for aplicar, vai ser levado em consideração a renda dessa pessoa, tá? Mesmo que ele ou ela não aplique. O quanto você vai receber vai depender dos seus ganhos, porque o Universal Credit ele é baseado no ganho, baseado no que você ganha. Se você tem filhos, ou se você tem uma deficiência ou condição de saúde que te impeça de trabalhar, tá? Então, eles vão analisar toda essa situação junta. Você pode obter ajuda para pagar sua moradia. Lembra que eu falei que o governo ele não citou em nenhuma legislação, nenhuma lei de que as pessoas iam estar isentas de aluguel.
Isso não foi citado, tá, gente? Mas existem benefícios que ajudam a cobrir os custos de casa. E é o que eu vou citar aqui agora. Você pode obter ajuda para pagar por sua moradia se você é elegível para o crédito universal. Que significa que se você tiver direito ao crédito universal, depois que você aplicou, você pode também aplicar para uma ajuda de custo de moradia, tá? Mas você tem que ser elegível para o crédito score primeiro. Crédito score, desculpa, crédito universal. E tem uma outra ajuda muito importante, porque todo mundo que mora aqui em Londres sabe a questão do Council Tax. O Council Tax pode ser reduzido se você for aceito a ter o benefício de crédito universal, Universal Credit. Então, o Council Tax, você também pode solicitar redução, mas isso você tem que ligar direto para o Council da sua região, né? O Council que você paga o seu Council Tax normalmente. Se você não tem dinheiro, porque eu vou explicar primeiro uma parte. O Universal Credit, ele demora cerca de 5 semanas para sair, tá? Com 3 semanas você pode olhar no site do governo a estimativa de quanto você vai receber, porém só em 5 semanas que você recebe o primeiro pagamento. Mas é possível que você solicite um adiantamento. O adiantamento, ele vai ser... Normalmente, eles te dão um adiantamento se você tiver direito, se eles verem que você já tem direito ao Universal Credit, né? Porém, o adiantamento, ele vai ser dividido em cerca de 12 meses. Vai diminuir o tanto que você recebe de Universal Credit, o valor. Porém, você vai pagando aos poucos, né? Vai diminuir em quantias pequenas, porque ele é dividido em 12 meses. Então, mas é bom saber, né, o fato de que você pode pedir um adiantamento. Também, normalmente, se você tem algum problema de saúde e você está aplicando para o Universal Credit, você tem que fornecer essa nota de saúde, dizendo que você tem problemas, né, de saúde e isso é uma coisa que está afetando o seu trabalho. Porém, pelo fato do coronavírus, né, pelo fato dessa pandemia agora, isso não é necessário mais. Então, é só aplicar com as documentações que você trabalhou, que você trabalha pouco, que você não trabalha, já vai ser suficiente sem provar nenhum tipo de doença. Porque o governo está aconselhando todos a ficarem em casa. Mais ou menos uma estimativa, tá? Que é o subsídio padrão, o que as pessoas geralmente ganham, e isso está no site do governo, não é achômetro, e eu vou citar para vocês, que é normalmente o mínimo que as pessoas recebem. Se você é solteiro e tem menos de 25 anos, é em torno de 251. Se você é solteiro com mais de 25 anos, é 317,82 mais ou menos. Se você tem menos de 25 anos, mas é casado, se vocês são um casal, né, de menos de 25 anos, é 395,20 para ambos, tá? Para os dois. E se você é um casal e tem mais de 25 anos, é 498,89 para ambos, para os dois. Tá? Então, que fique claro que para 2 pessoas é esse valor. O valor pode subir referente à sua situação. Então, se você tem filhos, se você tem uma deficiência, condição de saúde, mais uma vez, igual eu falei, vale a pena ligar para a Helpline ou usar a calculadora de benefícios, que aqui nesse documento eu vou estar disponibilizando para vocês poderem fazer uma estimativa de quanto você pode receber. Tá? Tem o link aqui, é só clicar e você vai entrar todos os seus dados, quanto você ganha, se você é casado ou mora junto, quanto você e o seu parceiro ganham. E vai ter uma estimativa e vai dizer qual tipo de benefício que vai ser aplicável no seu caso, tá? Então, vale a pena fazer isso e vale a pena ligar para a Helpline, para a linha de ajuda, para você estar sendo instruído melhor, porque cada caso é um caso. E você pode solicitar o crédito universal, ele é feito online. Ele é feito online, a Helpline é somente se você tiver alguma dúvida e uma questão e para que eles te ajudem a fazer a aplicação online. Ok? Então, se você não fala inglês, peça ajuda para alguém que fale inglês e que te explique, ligue para a linha e faça a aplicação. Ela é online, tem um portal, eu estou disponibilizando o link aqui também neste documento para que vocês cliquem e possam ir direto e aplicar, tá bom? E aqui também tem a linha de ajuda do Universal Credit que eu tô falando, que tem o telefone, os dias que eles estão abertos e vocês podem ligar para pedir ajuda para poder fazer a aplicação. Depois que você aplica,
né? Dependendo das suas circunstâncias, você pode ter que ir na entrevista no seu job center na sua área. Geralmente, dentro de 7 dias, eles pedem para você ir lá, visitar, para poder fazer essa consulta e levar todas as documentações para que eles possam checar. Porém, né, agora com o coronavírus, a gente não sabe, eu não sei pessoalmente se tá demorando mais do que 7 dias ou se realmente eles vão continuar vendo as pessoas. Então, espere os 7 dias e se não, entre em contato com eles pelo portal ou pela helpline, pela linha que tem o telefone aqui, ou você vai ter lá na página quando você aplicar. Tá bem? Depois que você faz, como eu disse, são 3 semanas depois que você faz o pedido para que você possa receber a confirmação e uma estimativa no seu portal online sobre quanto você vai receber e 5 semanas para receber o primeiro pagamento, tá? Então vamos passar ao terceiro benefício e último que é possível durante a pandemia do coronavírus, que é o subsídio de emprego e apoio, né? Você pode solicitar o ESA, se tiver empregado, autônomo ou desempregado. Ela ajuda a pessoa no custo de vida, se você não pode trabalhar, e apoio para voltar ao trabalho, se você for capaz, tá bem? Então é assim, se você não for capaz de voltar ao trabalho, eles vão colocar você em um grupo no qual eles vão estar te dando essa assistência por mais tempo, tá? Mas eu vou citar isso daqui. Você pode solicitar o subsídio de emprego, ISA, se você tiver menos de 65 anos. Se tiver uma deficiência ou condição de saúde que afete quanto você trabalha. Então, a questão do coronavírus em si, o fato da pessoa estar doente, ela estar em casa, também é um tipo, né, de condição de saúde que afeta a condição de trabalho das pessoas. Este benefício, ele é baseado na contribuição suficiente do National Insurance, tá bom? Então você tem que ter contribuído para o National Insurance durante 2 a 3 anos. Quanto você ganha vai depender do estágio que sua aplicação está, bem como a sua idade. Você normalmente recebe a taxa de avaliação, que é uma taxa que você recebe enquanto a sua aplicação está sendo avaliada por 13 semanas, tá bem? É um valor de R$ 57,90 durante esse período de 13 semanas que você vai receber. Se você tiver menos de 25 anos. Se você tiver mais de 25 anos, são R$ 73,10, tá bem? Então, R$ 73,10, mais de 25 anos, R$ 57,90, menos de 25 anos, durante 13 semanas, tá? E, como eu disse, tem 2 grupos. Tem o grupo que você pode ser colocado se você é capaz de voltar a trabalhar, que é o grupo de atividades relacionadas ao trabalho, que se chama. E caso contrário, você é colocado no grupo de suporte, se você não pode voltar a trabalhar porque você tem uma condição de saúde grave, tá? Então vai depender também da questão de quanto tempo. O coronavírus não chega a durar tanto tempo assim, mas, né, se isso afetar as condições de vida suas, então você vai ser colocado no grupo que não pode voltar a trabalhar. E nesse grupo, a pessoa recebe R$ 111,65 por semana. Esse subsídio ele é pago a cada 2 semanas, você recebe. Você pode trabalhar até 16 horas por semana e ganhar até R$ 131,50 por semana e pode reivindicar esse benefício, tá? Então, você não precisa estar totalmente sem emprego. Você pode trabalhar até 16 horas e o seu salário não pode passar de mais R$ 131,50. E às vezes, dependendo do seu caso, uma avaliação de capacidade de trabalho é aplicada para saber se você pode realmente voltar ou não trabalhar, né? Se você precisar de uma avaliação de capacidade de trabalho, você receberá uma carta dizendo isso e acontece cerca de 4 semanas, mas, como eu estou dizendo sempre, vai depender se eles ainda estão vendo as pessoas e de cada caso é um caso. Eles vão entrar em contato e dizer se eles vão realmente querer te ver para poder te dar o direito ao benefício. Ela dura 365 dias, então 1 ano, se a pessoa estiver no grupo relacionado ao trabalho. Então, se você está no grupo que está relacionado ao trabalho, que você vai voltar a trabalhar, você pode receber ela por até 1 ano. E se você está no grupo de apoio, você pode receber por tempo indeterminado. E a maneira de aplicar,
Se você está recebendo Universal Credit, porque você pode receber o Universal Credit, tá? Existem diferentes maneiras de fazer a solicitação. Se você recebe o crédito universal, o Universal Credit, você pode fazer através da sua conta online e entrar em contato com a Helpline também, que eles vão tá te dando assistência e também te instruindo se você tem direito dessa ajuda. Você pode recebê-la junto com o crédito universal, não é um problema. Tudo vai depender das suas circunstâncias. Se você não recebe o Universal Credit, o crédito universal, você tem que ligar para a linha de apoio, eles vão te instruir em como fazer, você vai falar com um treinador de trabalho, com um coach, né, de trabalho, e normalmente você tem que preencher um formulário e eles vão entrar em contato com você com 10 dias úteis para que você possa ir ao Job Center. Mais uma vez, normalmente os Job Centers estavam restritos de abrir normalmente, quer dizer, meio limitado, mas entre em contato com a linha e veja se eles vão realmente querer que você vá para o Job Center e leve a documentação. No caso, é esse formulário e eu coloquei aqui, eu citei nesse documento o que é necessário levar, que é uma nota de doença, essa que você pode obter no site do NHS, também a prova de identidade, o formulário. Mudando de assunto, se você não puder pagar o seu imposto em dia por causa do coronavírus, entre em contato com a HMRC o mais rápido possível, que eles vão estar instruindo em como agir, tá? Eles vão te dizer o que fazer e como você pode fazer esse pagamento depois, mas entre em contato com eles para que você não leve multa. Tá bem? Outros tipos de ajuda financeiras e direitos. As hipotecas, como eu mencionei, para os donos de casa. Quem comprou a casa para alugar ou quem comprou a casa para viver. Quem paga o mortgage aqui, que é a hipoteca, né? Você vai ter a possibilidade de pagar depois de 3 meses. E esse valor, ele será dividido nos anos que ainda te restam para pagar. Também as taxas vão estar mais baixas, vão estar mais baratas, mas tudo depende de cada banco. Entre em contato com o seu banco se você estiver com qualquer dificuldade de pagamento durante a pandemia, para que você possa receber esse Mortgage Holiday. Eles chamaram aqui, que é férias de pagamento das hipotecas. E também os empréstimos, tá? Os credores também estão oferecendo férias de pagamento. Muitos bancos ajudarão aqueles que encontrarão ou que encontrarem dificuldade para pagar o que já estão encontrando, né? Para pagar os empréstimos pessoais durante a pandemia. Então, contate o seu banco, não espere. Se você vê que você não pode pagar, entre em contato com o seu banco, tanto para a hipoteca, tanto para o imposto, quanto para empréstimos, né? Para o imposto é o HMRC, mas entre em contato o mais rapidamente possível. Eu também disponibilizei o link, um link muito bom da Money Savings Expert, que explica para quem fala inglês. Esse é para quem fala inglês, ou se você tem o Google, né, que traduz, você pode também estar lendo. E é um site muito bom que também detalha todas as ajudas que você possa vir a ter direito durante a pandemia do coronavírus. De assunto, teste de direção e testes teóricos, tá? Para quem tá passando a carteira agora, os testes teóricos, eles foram suspensos por 1 mês e os testes de direção, eles estão suspensos por até 3 meses. E a suspensão dura, né, incluindo até o 20 de abril de 2020 para os testes teóricos. Então, até 20 de abril de 2020 não terá testes teóricos da carteira. E por até 3 meses para testes de direção. E caso mude, eles entrarão em contato. Eu coloquei um link aqui para você que vai passar a carteira, que vai fazer o teste teórico ou de direção. Tem um link aqui para você receber update, para eles te mandarem notificações se mudar alguma coisa, se diminuir ou se aumentar o tempo. Você pode ainda reservar, alterar e cancelar os testes para 21 de abril em diante. Então pode ser trocado ainda, você pode fazer isso pelo portal online, tá bom? Também coloquei aqui, disponibilizei para você poder colocar o seu e-mail e receber notificação. E se o seu teste foi cancelado, porque até a semana passada você ainda tinha como fazer os testes, né? Mas se o teste foi cancelado, você pode estar entrando em contato através do link que eu disponibilizei aqui, solicitando reembolso se o seu teste foi cancelado de último minuto agora, tá? Agora eu vou entrar num tópico, que é o meu preferido, claro, porque eu trabalho com imigração, e falar do coronavírus e a imigração. Quais foram as leis, o que foi implementado nesse meio tempo
para a imigração. Foi prorrogado, saiu, né, uma prorrogação automática até o 31 de março de 2020 para quem é cidadão chinês no Reino Unido. Então, prorrogação de visto automática, cidadão chinês. Para os demais, existe uma linha que a pessoa tem que entrar em contato, tá? Se você tem dúvida, porque tem umas que vão ser estendidas automaticamente, algumas nacionalidades. Mas para que você, né, não fique nessa dúvida de, ai meu Deus, meu visto foi estendido, não, eu tô aqui ilegal, eu já passei a duração do meu visto, ligue para essa helpline. Está aqui nesse documento também. E vocês vão ver aqui o título Coronavírus e Imigração e vai estar aqui a helpline, a linha, para que você possa estar entrando em contato para poder explicar a sua situação, as suas circunstâncias e ter a extensão do seu visto. Visto de turista, você que está aqui, mora em outro lugar que não está podendo ir para lá, ligue para esse número e veja com o setor de imigração com essa linha especial. Uma notícia muito boa foi que quem está ilegal, quem não tem documentação aqui, ou quem tá com esse problema do visto que expirou e que não pode voltar pro país e etc., não entre em pânico. Se você tiver com sintomas, se você precisar de tratamento, você vai poder receber independente do seu status migratório, tá? Eles não vão fazer a checagem. Os patrocinadores, os sponsors, eles não serão obrigados a relatar qualquer ausência de quem veio para cá em visto de estudante, para estudar aqui, para curso superior, para visto de trabalho e para visto de trabalho temporário, porque essas ausências normalmente elas têm que ser notificadas para o home office. Isso não vai ser necessário, pelo menos até o tempo que dura essa pandemia, essas ausências não serão contadas. E também há relatos, o UKVCAS começou a cancelar consultas, é por onde é feito as aplicações de visto aqui, tá? Elas são tratadas e é por ali que a gente marca o appointment, é ali que a gente marca a visita da pessoa no centro de vistos para poder completar a aplicação. Então, pela escassez de pessoas, eles estão reembolsando as taxas e pode levar cerca de 10 dias. Se eles cancelarem ou se por algum motivo você não puder ir no seu appointment, você entra em contato com eles e eles estão reembolsando por cerca de 10 dias. E também, os centros de solicitação de vistos do Reino Unido na China estão fechados, tá? A VFS Global está devolvendo passaportes mantidos por correio quando solicitado. Também coloquei aqui na nota, vocês podem ter acesso. Aqueles que quiserem pedir seu passaporte de volta, quem fez uma aplicação e está com o passaporte lá e que normalmente precisaria ir buscar, entram em contato também. Disponibilizei o e-mail, que é feedback.ukcn@vfshelpline.com. Então, você pode estar entrando nesse e-mail, mandando e-mail. Eles disponibilizaram no site deles, vocês têm um link aqui nesse documento, uma lista de fechamentos dos centros em todo o mundo. Todos os centros da VFS Global que estão fechados atualmente estão nessa lista. O Brasil está incluso nessa lista. O Brasil, os centros de vistos, para quem está vindo para o quê, para quem está aplicando, eles estão fechados. E isso começou a partir do dia 17 de março. Então, vocês podem encontrar a lista e tem um link aqui também nesse documento, nessa ficha. A Soprosteria, que administra os centros de solicitação de vistos aqui do Reino Unido, tem a seguinte mensagem no site. Se você tem sintomas do coronavírus e deve se auto-isolar, e se você tem o coronavírus, você não deve comparecer à sua consulta, porque antes, quando faz a aplicação, a pessoa tem que ir lá para poder validar, tem que ir à consulta. Se você não puder comparecer, eles vão reembolsar. É necessário mandar um e-mail para eles com o número da sua aplicação e o motivo e dizendo que você está com o vírus. Ou se você for lá no centro fazer a sua aplicação, eles também dizem, se após a visita, você visitar o centro aqui de aplicação, você deve desenvolver os sintomas do coronavírus, envie um e-mail. Então, o e-mail tá aqui e você cita o problema e o número da sua aplicação. Nessa ficha também vocês têm um resumo que eu fiz do projeto de lei do coronavírus traduzido, porque foi um projeto de lei que o governo disponibilizou no site do governo, que são as leis que vão ser aplicadas daqui por diante, se o caso ficar pior. Nos últimos dos casos, estão ali as descrições e eu resumi e traduzi, então tá disponível ali se vocês quiserem dar uma olhada.
E também coloquei nessa ficha os links úteis, que são a resposta do governo britânico para toda essa pandemia e como eles estão agindo, tá tudo lá. A página é super organizada e tem várias respostas para várias perguntas, para todas as perguntas praticamente. Então, vale a pena olhar, se você entende inglês, tá tudo bonitinho lá. Também coloquei um link da Public Health England, que é o site oficial para você estar verificando os casos por área, pela sua área, para você ver quantos casos tem na sua área e quantos casos tem no UK. E é isso, resumo dos impactos, né? Essa lei que eu falei, essas leis que eles colocaram ali, que é o projeto de lei coronavírus, é uma legislação de emergência, então você pode ter acesso aqui. Eu coloquei ela em português, mas tem o link dela também em inglês. Eles estão com um projeto para ficar pronto em 4 semanas de ter 25 mil pacientes testados por dia. Eles estão working hard, estão trabalhando duro para que eles possam começar a testar 25 mil pessoas e é para ficar pronto daqui 4 semanas, com os casos de maior prioridade sendo testado primeiro. Também tem aqui o link falando da questão das cortes, tá? Eles estão tentando implementar um jeito de continuarem fazendo o tribunal continuar a funcionar através de vídeos se necessário, porque os casos criminais eles têm que continuar, né? Então é isso, gente. Como eu disse, meu nome é Jéssica Rodrigues, eu sou consultora de imigração aqui no UK e eu vou estar deixando na descrição do vídeo o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, tiver alguma pergunta em questão de imigração, e também o site onde vocês vão poder encontrar um artigo no blog do site com os documentos, com essa ficha para você fazer o download, tá? Para você baixar a ficha. Tem em português e em inglês. E contém todos os links e tudo explicadinho. Então você vai poder entender melhor tudo isso que eu expliquei aqui agora, tá? Tá tudo detalhado lá, todas as linhas de contato e como você pode aplicar para o benefício e as explicações para você ver se você se enquadra nos requisitos. Tá bem? E espero que vocês estejam bem, espero que todo mundo fique bem, se cuidem e stay home. Se você pode, fique em casa.